Hein, pessoal? Olha só, vamos dar prosseguimento aqui à nossa série de vídeos aí sobre funções quadráticas. Hoje eu quero falar com vocês sobre o vértice da parábola. E aí eu vou retomar um probleminha que eu passei para vocês no final do primeiro vídeo dessa série. Eu tinha contado uma história para vocês, que eu não vou escrever o problema ali, né, em texto, mas a história é mais ou menos assim. Você foi visitar um parente na fazenda e chegando lá, alguém lhe mostrou que tinha uma tela, 100 metros de tela, e tinha um muro que ele queria aproveitar para fazer um cercado. Mas o cercado tinha que ter a maior área possível, né? Ou seja, para a criação ficar mais confortável, ele queria que a área fosse máxima. Nós podemos representar isso aqui mais ou menos assim, ó. Isso aqui seria o muro, né? Tem um muro aqui. E eu quero fazer um cercado em que eu não sei quanto que mede esse lado aqui, mas eu sei que a forma vai ser uma forma retangular, né? Aqui tinha um Y. Eu sei que se eu juntar essas três partes aqui, dá 100, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 2x mais y igual a 100, de onde eu tiro que o meu y, ele vale 100 menos 2x. Beleza? Bom, aí nós estávamos interessados em encontrar uma área máxima. Então, a área, a gente calcula a área multiplicando lado vezes lado, né? Dois lados consecutivos. Base vezes altura. Então, seria assim, x vezes y, então aqui a base, que é y, multiplicado por x. É a mesma coisa que você colocar assim, x vezes y. Só que o y é 100 menos 2x, como nós já tínhamos discutido lá, né? Então, aqui seria assim, ó, x multiplicado por 100 menos 2x. Ou seja, a área eu posso escrever ela em função do x assim, ó. 100 x, eu estou multiplicando aqui x vezes 100. E aqui, esqueci aqui. Aqui agora vai ficar assim, menos 2x quadrado, ou menos 2x elevado ao quadrado. Ok? Bom, aí no segundo vídeo nós falamos sobre fazer esboço de gráfico de função quadrática. Então, eu tinha mostrado para vocês lá que você começa pelo C, né? O C indica o local onde o gráfico vai cruzar com o eixo Y. Então, aqui o C é aquele termo que não depende de ninguém, né? Não tem x nenhum grudado nele, multiplicado por ele. Então, no caso aqui, o C é 0. O C é 0. Depois eu falei, você vai para o C, depois para o B, depois para o A. Então, o B é 100. Bom, se o B é 100, quer dizer então que o gráfico ele vai cruzar aqui com o eixo Y na parte crescente. Na parte crescente. Na parte crescente aqui, eu tenho que olhar agora para o A, né? Eu já sei que cruza aqui na parte crescente, eu olho para o A. O A aqui é menos 2. O A é o coeficiente do x quadrado. É menos 2. Então, esse A sendo menos 2, quer dizer que a concavidade dela é assim, para baixo. Então, se é para baixo, nós vamos ter alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, ó. Em que essa relação aqui, esse eixo horizontal aqui, ele está com o x, que é a medida desse lado que no desenho aqui está menor, né? O x é essa medida aqui. E aqui no y, eu tenho o A de x, eu tenho a área. Né? Eu tenho a área da vertical e tenho o tamanho do x na horizontal. Ora, se eu quero a área máxima, eu preciso saber onde é que está esse valor máximo que eu tenho aqui, ó. E isso vai acontecer nesse bico aqui de cima. Esse bico, né, é o que nós chamamos de vértice, ó, vértice da parábola. O vértice da parábola é onde você tem esse momento em que a função para de crescer e passa a decrescer. Esse ponto ali é um ponto de máximo. É o maior valor que a função assume
é para quando você colocar esse x aqui, ó. Esse x aqui é chamado de x do vértice. E esse aqui, ó, é chamado de y do vértice. E nós temos como encontrar o x do vértice e o y do vértice em função daqueles parâmetros A, B e C. Então você veja que saber onde é que está o vértice de uma parábola é importante, porque vários problemas são resolvidos olhando para o vértice, né? Olhando para o vértice da parábola. Por exemplo, nesse caso aqui eu quero maximizar a área. Eu poderia, por exemplo, querer minimizar custo. Aí eu imagino uma parábola com a boca para cima. E eu quero saber o momento em que você vai ter o menor valor. Então, eu vou encontrar esse menor valor também no vértice, mas de uma parábola que tem a boca voltada para cima, ok? Então, saber encontrar o vértice é importante. Veja bem, o vértice da parábola, então, ele é um paraordenado, onde você tem aqui ó, o x do vértice e o y do vértice, né? Tem lá a abscissa e tem a ordenada. Quando você considera uma função quadrática qualquer, assim, ax² mais bx mais c, tem como a gente encontrar o vértice em função do A, do B e do C. E não é difícil de você encontrar isso. Porque, olha só, vamos pensar aqui em uma situação, esquece por enquanto isso aqui, daqui a pouco a gente volta, tá? Pensa em uma situação qualquer assim, ó. Pensa em uma parábola que vai fazer isso aqui assim, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, você tem uma raiz, né? O x' está aqui. Aqui você vai ter a outra raiz, que é o x duas linhas. E esse x do vértice aqui, ele vai ficar bem no meio aqui, bem no meio. Ele é o ponto médio desses dois aqui, né? E como é que a gente encontra esse x' e esse x duas linhas? Esse x' e esse x duas linhas são os valores de x que vão fazer isso aqui dar zero. Essa expressão dá zero. Porque aqui no x', ó, lembra que você tem um x mais e o y. Quanto que vale desse ponto? O y vale zero. Aqui também, quanto que vale o y? Vale zero. Qualquer ponto em cima do eixo x, o y vale zero. Então eu descobri onde é que o gráfico cruza com o eixo x, eu descobri quando é que isso aqui dá zero. E aí, quando você vem para cá, o x' é bem conhecido. Como é que a gente calcula ele? Não é assim, menos b, menos raiz de delta, dividido por 2a? É assim que a gente calcula, né? Todo mundo está sabendo. A outra raiz, ó, o x duas linhas, vai ser menos b mais raiz de delta, dividido por 2a. Eu não falei que esse ponto fica bem no meio? Tudo bem que isso aí eu estou afirmando, deveria ter uma prova, mas se a gente for provar tudo, aí a coisa não anda aqui, tá bom? Então algumas coisas vamos apelar aí para o que você consegue ver assim que é evidente. Se for o caso, depois a gente faz um videozinho provando isso matematicamente, tá? Mas olha só, se você pegar aqui, ó, se você pegar assim, ó, x' mais x duas linhas, ó, se você adicionar as duas, repara que os denominadores já são iguais. Então você pode simplesmente fazer assim, ó, conserva aqui o 2a, vai ficar assim, ó, menos b, menos raiz de delta, mais, aí você vai adicionar com a outra, então aqui vai ser menos, né? Vai ficar assim, ó, menos b, mais raiz de delta. Olha aqui para você ver que beleza, esse camaradinha com esse aqui cancela. Aí vai ficar assim, ó, menos b, dá menos 2b. Ó, menos 2b dividido por 2a. Olha que legal, cancela isso com esse. Ficou assim, ó, menos b sobre a. Mas lembra que eu falei que é o ponto médio? Bem no meio, né? Se é o ponto médio, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro mais o segundo, vou dividir por 2. Então, o tal do x do vértice, eu encontro ele assim, ó. Eu pego essa soma, x' mais x duas linhas, divido por 2. Ou seja, vai ficar assim, menos b sobre a dividido por 2, né? Então, vai ficar assim, ó, o x do vértice vai ficar menos b dividido por 2a. Tá bom? Bom, então, veja só. Aqui todo mundo está sabendo, né? Conserva a primeira,
multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar menos b sobre a multiplicado por 1 sobre 2. Por isso que vem parar bem aqui, tá bom? Bom, gente, aqui você tem então a fórmula para encontrar o x do vértice, né? O x do vértice. Eu não vou fazer o y do vértice aqui, não, mas eu vou deixar como tarefa para vocês. Se você falar assim, não, mas faz, depois a gente faz. O y do vértice, como é que eu encontro o y do vértice? É só pegar no lugar desse x aqui, você tira esse x e coloca menos b sobre 2a. Né? Tira esse outro x, coloca menos b sobre 2a e faça os cálculos. Você vai chegar à conclusão de que o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Né? Você consegue mostrar isso aqui, não é difícil. Tenta aí, vai. Você consegue mostrar que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então veja, nós conseguimos chegar em uma expressão para a abscissa e para a ordenada que permite que a gente localize onde é que está o vértice da parábola. Tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Isso vai ser interessante quando a gente for resolver problemas, porque vários problemas eles serão resolvidos a partir da localização do vértice. Às vezes a resposta é o y do vértice, às vezes a resposta é o x do vértice. Voltando a esse problema aqui que a gente colocou lá no primeiro vídeo da série. Eu tenho aqui o esboço do gráfico dessa função. Né? Voltando aqui para a questão da área. Eu tenho aqui o esboço do gráfico da função área. E eu quero a área máxima. Então eu quero o maior valor aqui para o y, desde que o ponto esteja em cima da linha azul. Então eu quero o y do vértice. Então para eu encontrar o y do vértice, olha só, a partir do que nós já deduzimos, é lógico que a gente não vai fazer isso aqui todas as vezes, né? Nós vamos passar a usar isso aqui. Então quando a gente vai encontrar isso, nós vamos simplesmente, já que eu quero encontrar o y do vértice, eu preciso do delta e do a. O a é o coeficiente do x quadrado. O a aqui no caso é menos 2. E o delta a gente tem que calcular. Aí não se esqueça aqui, ó, que o a é o coeficiente do x quadrado. Então é o menos 2. O b é o coeficiente do x. Então aqui é 100. Né? 100. E o c é o termo independente. O termo independente aqui é 0. Ok? Bem, agora o que é o delta? Vamos calcular o delta aqui. Delta é aquele discriminante, né, que a gente já conhece, b quadrado menos 4ac. Então, né, b ao quadrado vai ser 100 ao quadrado. Ó, 100, ó, 100 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é menos 2, que multiplica o c, que é 0. Então, vai ficar assim, ó, o delta, ele será igual a 10.000, né? 100 ao quadrado, tem que dobrar a quantidade de zeros. Tem 2, vai passar a ter 4, ó, vai ser 10.000. E aqui, 4 vezes 2 vezes 0 dá 0. Então, o delta vale 10.000. Então, o delta já está pronto. Ó. O delta que eu vou colocar bem aqui, dividido por 4a. Então, olha só, o y do vértice é que vai me dar a minha área máxima. A minha área máxima é menos 10.000, ó, 10.000 dividido por 4a, que é 4 vezes menos 2. Vai ficar menos 8, né? Ó, menos 8. Quanto que é 1.000 dividido por 8? Aí você desce o 0. 0 dividido por 8 dá 0, né? 0 vezes 8, 0 para 0, 0. 1.250. Então, a maior área que você vai conseguir é 1.250. Lembra naquele primeiro vídeo que nós começamos pensando assim, se tiver 1 metro de cá e 98 aqui, ficaria 98 vezes 1, 98. E se tivesse 2 metros de cá, dá 4, né? Aí com mais 96 aqui, já dava 100 e poucos. Mas se você pode ir até no máximo esse número que nós encontramos aqui, ó, 1.250. Então a área máxima é igual a 1.250 metros quadrados. É o que você vai conseguir, né, de área máxima ali. Bom, mas aí a pergunta também poderia ser assim, quais são as dimensões
do meu cercado ali para que a área seja máxima? Eu quero saber quais são os lados. Aí, se você quiser saber quais são os lados, você precisa, na verdade, do valor do x que vai produzir a área máxima. Aí você precisa do x do vértice, é a abscissa do vértice. E a abscissa do vértice é menos b dividido por 2a. Então, se você falar assim, mas qual que é a abscissa do vértice aqui nesse caso? Então, se você for descobrir qual que é o valor do x, o valor do x é menos, aí você vai no b. Cuidado para você não achar que o b é sempre o segundo. Na verdade, o b é o coeficiente do x. Então, menos b é menos 100. Menos 100 menos b, olha aqui, menos b, dividido por 2a. 2a é 2 vezes o menos 2, dividido por 2 vezes o menos 2. Que vai ficar, então, menos 100 dividido por menos 4, que dá 25. Então, olha só, conseguimos, se a pergunta fosse assim, quais são as dimensões do cercado? Então, esse aqui seria 25 metros. Esse aqui também seria 25 metros. E esse y, lembra que tudo tem que dar 100? Tudo tem que dar 100. Então, esse aqui seria 50, né? Porque 25 mais 25 dá 50. Para chegar até em 100, está faltando mais 50. Então, esse lado aqui teria que ter 50 metros e esse aqui teria que ter 25 metros. Inclusive, se você pegar aqui agora e multiplicar 50 vezes 25, é lógico que tem que dar 1.250. Tá certo? Bom, então é isso. Agora, para a gente não ter um vídeo assim muito grande, falando, resolvendo vários problemas um atrás do outro, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui. E aí no vídeo seguinte a gente resolve outros problemas envolvendo vértice. Normalmente você vai resolver problemas que envolvem maximizar ou encontrar o valor máximo de alguma coisa, ou minimizar, ou seja, encontrar o valor mínimo de alguma coisa. É para isso que vai ser útil esse vértice da parábola. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!